Bom, boa tarde, sejam todos bem-vindos. O nosso diálogo hoje é sobre gestão estratégica de conselhos e, como consequência, também para organizações de arquitetura e urbanismo, que o CAL tem uma relação direta com essas questões. Então, eu pretendo falar aqui uns 15 minutos, vou seguir uns slides para que eu possa me orientar, mas é um diálogo aberto para nossa discussão mesmo. Então, vou falar um pouquinho, só para quem não me conhece, eu não sou arquiteto, sou um administrador, né? Atuo na área acadêmica desde 86 e na área empresarial com consultoria desde 80, e temos uma experiência dentro de indústria, comércio, mas também em conselhos regional, em especial o último projeto, o recente projeto em conselho foi o Conselho Regional de Medicina. Ficamos por alguns anos fazendo esse trabalho junto ao Conselho Regional de Medicina e tenho também alguns clientes que são donos de escritórios de arquitetura, pequenos e grandes. Os dois livros que têm como base tudo que eu vou falar aqui, né, para quem tiver mais interesse de se aprofundar nesse tema. E eu dividi o nosso diálogo aqui em alguns momentos em que nós vamos conversar um pouco sobre todas essas questões, algumas premissas, alguns conceitos, como se faz um planejamento e, depois do planejamento, a gestão estratégica. Então, uma primeira dificuldade que já foi comentado aqui é que, muitas vezes, a gente confunde administração com gestão e com planejamento e com projeto. A administração, sim, é uma ciência e ela é aplicada tanto no CAL como também nas organizações de arquitetura. E gestão é a aplicação dessa ciência da administração. E muitas vezes um engenheiro, um arquiteto, um biólogo não é formado em administração, então ele tem um pouco mais de dificuldade. Isso não quer dizer que um administrador saiba gerir uma organização. Muitas vezes um estagiário pode ser um bom gestor. Então, a administração é uma ciência, a gestão é a aplicação dessa ciência e planejamento e projetos são instrumentos de gestão. E para nós, gestor é uma função. Por exemplo, nesse momento, tem muitas pessoas que estão na função de gestores do CAL, na função de gestores de organizações de arquitetura. E a palavra-chave para fazer gestão e planejamento é informação, mas não é qualquer informação, são informações sistematizadas, informações oportunas, informações personalizadas que propiciam fazer uma gestão adequada. Existem inúmeros benefícios para se fazer um projeto, fazer um planejamento e fazer uma gestão. Se nós olharmos de baixo para cima, né, as três primeiras dizem respeito à sobrevivência e perenidade do CAL. Essa maximização de lucro no sentido de sobrevivência do CAL, porque o CAL tem uma responsabilidade frente à sua sociedade. E, claro, um CAL também inteligente. E assim seria uma organização de arquitetura. Quando nós vamos fazer um projeto, isso é muito importante entender, tanto o planejamento como a gestão são projetos. Nós não temos muito essa cultura de projeto. Eu sempre me refiro que nós temos que ter projeto para tudo, né? Projeto para união, projeto para desunião, projeto para comprar algo, projeto para concluir um programa de mestrado, projeto para tudo. E todo projeto ele tem uma premissa, tem algumas premissas. No caso da gestão estratégica do CAL e das organizações de arquitetura, eu chamo a atenção para essas três que estão em vermelho, entender que as organizações têm 6 funções organizacionais. São 6 funções organizacionais que estão presentes em todas as organizações. Não são departamentos, não são áreas. Uma pequena organização de arquitetura e uma multinacional de arquitetura sempre vão ter estas 6 funções organizacionais, tal como o CAL também tem essas 6 funções. Então, uma premissa é enxergar o CAL integrado, enxergar a organização de arquitetura integrados por essas 6 funções organizacionais. Ler um pouco mais, estudar um pouco mais sobre gestão de projetos, que todo projeto pode ter 5 fases e 10 áreas, 10 formas de atenção. Então, ter um pouco mais esse sentimento de fazer por meio de projeto tudo que for possível, né? E um projeto, e um CAL, e uma organização de arquitetura, como qualquer empresa, governo ou cidade, sempre deve ter uma conotação de inteligência. Ou seja, uma organização inteligente é aquela organização que soma, aplica conceitos de inovação, de criatividade, inovar, fazer diferente com valor agregado,
com os recursos que estão disponíveis, né? A criatividade, gerar soluções com esses recursos, dentre outros conceitos que dizem respeito à inteligência organizacional. Então, fazer um projeto ou gerir uma organização sem inteligência, nós perdemos espaço, nós prejudicamos o nosso país e os nossos associados. Então, a inteligência organizacional é um modelo de inteligência, é um modelo de gestão das organizações, dos CAUs e das pessoas como um todo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, o que é, se é a mesma coisa que plano de negócios. Sim, o planejamento estratégico, que é necessário para fazer a gestão estratégica, é um projeto que vai se transformar num processo, que essencialmente trata dos objetivos, das estratégias, das ações, com base nos problemas, sejam das pessoas, seja da organização de arquitetura ou do próprio CAU. Então, existem diferentes técnicas e existe essencialmente uma metodologia que nós colocamos muito claramente, principalmente nas organizações de arquitetura, que frequentemente não é uma gestão de administração. 4 folhas básicas: problemas, que pode ser aprofundado com SWOT, objetivos, estratégias e ações. Se o CAU, se a organização de arquitetura tiver essas 4 folhas bem elaboradas, ela já tem um planejamento estratégico para fazer a gestão. E aqui, uma visão um pouco mais bem elaborada de um planejamento estratégico. Então, eventualmente, pode ter uma versão mais simples, uma versão mais bem elaborada, que contemplam estas 5 fases. A primeira dessa metodologia é a fase 0. Depois, as análises internas e externas, as diretrizes e objetivos, as estratégias e as ações, e aí sim, o controle ou a gestão. Tentando sempre olhar o CAU e a organização de arquitetura no ontem, o passado, mas o hoje e também o futuro, né? Porque, como vocês disseram, né, existe um tempo para se ficar aqui, existe um tempo para se ter organização. Aqui eu gostaria de chamar muita atenção. Nós não temos essa cultura de projetos no nosso país e nós sempre fazemos os projetos muito rápido. E um momento muito importante, segundo o nosso aprendizado, e aqui eu estou dizendo isso com 36 anos lecionando isso e 27 anos fazendo isso em diferentes empresas, em organizações públicas, organizações privadas, governos e cidades, inclusive em conselho regional, aonde é preciso ter uma fase 0. É um momento de organizar um projeto, divulgar um projeto, capacitar as pessoas. Observe que tem 10 subfases. Nesse momento não é o caso de detalhar essas 10 subfases, mas elas estão disponíveis por meio de vídeo no meu canal do YouTube. A primeira fase, então, é a fase 0. A segunda fase, que nós numeramos como número 1, são as análises organizacionais. É também chamado de diagnóstico estratégico, onde aqui são imprescindíveis os dados. Por exemplo, né, se nós estamos abrindo uma organização de arquitetura, que não é o caso do CAU, aí seria uma situação atual e proposta. No caso do CAU, é uma situação atual. Né? E aqui que, frequentemente, a gente não tem muita facilidade para fazer análise, sim para falar e dar opiniões. As análises pressupõem números, pressupõem cenários. Para se ter uma ideia, seria interessante ter as análises, e a gente distribui aqui em 9 formas de fazer análise. A mais conhecida é a segunda, que é a chamada análise SWOT. Mas a terceira, análise de fatores críticos de sucesso, também é muito importante. E a quarta é a análise de produtos, de serviço. Cada produto que é fornecido, que é vendido, deveria ser analisado também. E hoje, modernamente, se falar em tecnologias e assim por diante. E, claro, a análise também das pessoas que você tem disponível, diretas e indiretas. Feita a análise, nós estabelecemos as diretrizes, e nessas diretrizes tem, então, os objetivos da organização. Vou mostrar aqui alguns exemplos. E observe que nós temos uma forma, aqui eu coloco atividade pública ou negócio privado, que é a mesma maneira. Tem uma forma convencional e uma forma ampliada. E aí a visão clássica de missão, visão e valores, de forma provocativa. As organizações inteligentes não usam mais missão, visão e valores. Não usam mais colaboradores. Então, é uma visão da inteligência organizacional que é extremamente moderna e provocativo esse modelo. Muito bem. Então, nós podemos depois dialogar sobre essas questões e lembrar
que as análises e os objetivos deveriam ser feitas por meio das 6 funções organizacionais. De novo, não são áreas, não são departamentos. Da mesma forma que uma cidade não é dividida em áreas ou secretarias ou governos, é dividida em temáticas municipais, uma organização é dividida em funções organizacionais, e sempre são 6, não importa o tamanho. Por exemplo, tem um escritório de arquitetura que tem uma única pessoa, ou uma multinacional com milhares de pessoas, só vão ter 6 funções organizacionais. E aqui eu dou alguns exemplos, né, de como se constrói o objetivo. Eu brinco aqui, se nós estivéssemos numa aula, eu diria assim, alunos, tirem uma foto agora, porque essa aqui é bastante importante. Estabelecer os objetivos, né? Então, nós dividimos os objetivos nas 6 funções organizacionais e definimos o que, quanto e quando obter, quando conquistar. Por exemplo, aumentar o número de inscritos. Quantos? Quando? Aumentar o número de clientes. Quantos? Quando? Aqui é uma função, é uma parte do projeto muito, muito, muito importante. Se me permitirem, depois eu posso ajudar. Aqui deveríamos ter também, e sempre que é possível nas minhas consultorias e aulas, eu faço um exercício também, que é o planejamento pessoal, profissional e familiar, para exercitar, então, essa atividade aqui de estabelecer os objetivos. Bom, diante dos objetivos definidos, se estabelece os caminhos, os meios, as formas para se alcançar esses objetivos, que nós, administradores, chamamos de estratégias. Então, se estabelece cenários, se estabelece as estratégias, os planos de ações, as viabilidades e o mapeamento financeiro, porque sem dinheiro não é possível, talvez, viabilizar muitas dessas estratégias. Aqui, eu lembro que é possível você estabelecer as estratégias por meio das 6 funções organizacionais ou pela técnica do BSC, Balanced Scorecard, que pode também trabalhar com 4 abordagens. Mas essas 4 abordagens do Balanced Scorecard não são suficientes, por isso que a gente sugere que seja feita pelas funções organizacionais. Olha aqui o outro exemplo, que de novo eu diria, tire uma foto, né? Então aqui nós temos estratégias de produção ou serviço, estratégias comerciais ou marketing, que estão aqui no segundo, as estratégias de finanças ou financeiras, as estratégias de recursos humanos e outras estratégias que são fundamentais. Então, aqui é um momento intelectual, aqui é um momento que a gente para e respira. Num primeiro momento, nós tínhamos os problemas da organização e do CAL. No segundo momento, nós estabelecemos os objetivos, os alvos. Agora é o momento mais importante, mais inteligente, que é determinar os caminhos ou meios, ou seja, as estratégias para alcançar os objetivos e minimizar os problemas da organização, seja uma pequena organização de arquitetura ou o caso do CAL. Aí, então, nós chegamos a partir dos problemas, objetivos, estratégias, e para cada estratégia, né? Então, para cada uma dessas estratégias, terão os planos de diversas ações, com respectivos custos e demais detalhes. Aí chegamos, então, nos controles ou na gestão. Só é possível estabelecer os controles ou a gestão, sejam controles estratégicos, táticos e operacionais, na medida em que você tem, então, as estratégias e os planos de ações. Então, por exemplo, a alta administração da organização controlaria os objetivos. O corpo médio, o corpo gestor da organização controlaria os objetivos da organização e as estratégias da organização, fazendo uma relação. Então, alta administração controla os objetivos. O corpo médio, o corpo gestor, pode controlar as estratégias. E o corpo técnico da organização controla as ações. Assim você distribui a gestão da organização. E como que eu faço se eu sou uma pequena empresa e trabalho sozinho? Ora você é alta administração, diretor, sócio, ora você é corpo gestor, gerente, mestre, contramestre, supervisor, coordenador, e ora você é o arquiteto, ora você é o técnico. Então, é preciso ter esses controles definindo prioridades e instrumentos de gestão de projetos. Eu sempre digo que a parte mais fácil do projeto é fazer o projeto. A parte mais difícil do projeto é garantir a gestão do projeto.
e sempre gosto de provocar, né? Por exemplo, eventualmente, talvez não esse ano por causa da pandemia, mas alguns anos atrás, nós, passando na virada de ano, nós dizemos, o ano que vem eu tenho esses objetivos. Passou alguns dias, a gente não deu conta dos objetivos e sequer conseguiu fazer acontecer algum desses objetivos. E o objetivo, e esses projetos, eles não são anuais. Eles têm revisões, no máximo, quadrimestrais. Preferencialmente, as revisões deveriam ser trimestrais, ou a qualquer fato novo que aconteça no meio ambiente interno ou externo. Então, talvez o grande desafio nosso, superado o planejamento, superado o projeto, é estabelecer o controle, a gestão. E ainda faz parte da gestão o momento de implantar o projeto, o momento de executar o projeto, porque elaborado o projeto, então nós teríamos a fase 0, a fase 1, 2, 3 e 4, depois a fase de implantação, a fase de execução, e alguma dessas fases a gente faz de forma inadequada, tudo pode ter ido por água abaixo, de certa forma inadequada. Então, aqui eu mostro adequadamente, e de novo, me permita relembrar, para cada uma dessas fases que eu estou comentando aqui, a fase 0, a fase de análises, a fase de diretrizes, a fase de implantação, a fase de execução, tem um vídeo específico no meu canal do YouTube que explica detalhadamente, e você pode ouvir diversas vezes essa forma de aprender e compartilhar o conhecimento. Então, aqui seria a execução do planejamento estratégico, que nós chamamos, então, de gestão. E, de novo, não é possível, segundo a ciência da administração, gerir algo sem projeto, sem planejamento. Então, só se gere algo que está planejado, que está organizado, que está estruturado. Então, concluindo a minha fala aqui, para que nós possamos estabelecer alguns diálogos, aqui eu retomo, né? Olhar tudo que eu comentei, tudo que eu disse aqui de uma forma rápida, mas agora a gente pode dialogar com mais calma, são instrumentos de gestão para auxiliar as decisões do CAL, para auxiliar as decisões da organização de arquitetura, mas focado no negócio, focado no serviço, que nós chamamos também de core business, de core competence, e tudo isso de uma forma integrada. Claro, não é fácil gerir, mas é preciso planejar. Então, remeto a mais uma vez que você faça um pequeno exercício do seu planejamento estratégico pessoal, profissional e familiar, para ter isso na sua forma de enxergar e aí aplicar isso nas suas organizações e também no próprio CAL. Aqui, para poder parar de falar e começar a ouvir, deixo aqui também as minhas redes sociais, os meus contatos, né, para que a gente possa estabelecer agora, então, um diálogo. E, diante disso, estou aqui para ouvi-los, as perguntas que podem ser feitas e dialogar sobre casos específicos, situações específicas, de acordo com a nossa experiência. Repito, já fizemos isso no Conselho Regional de Medicina, já fizemos isso em outros conselhos, em organizações de arquitetura, em governos e cidades, ao longo de 27 anos em consultoria e 36 anos lecionando essas questões que eu gostaria, eventualmente, se possível, compartilhar com vocês, porque o meu propósito de vida é educar. Muito bem, palavra de vocês. Denis, eu, como anfitrião, eu vou, então, quebrar primeiro o protocolo. Deixa eu fazer uma pergunta. Ali você colocou muito bem que não tem como coordenar e gerir sem planejamento. Nós tivemos no CAL diversas gestões que, às vezes, não tinham experiência com esta questão de administração pública. Eu tenho razoável experiência, mas diversas pessoas ainda não. Qual a tua recomendação para quem está partindo do zero? Eu vi que você colocou lá num dos teus primeiros slides que você ter eu acho que é da análise SWOT lá do forças... fraquezas, ameaças e oportunidades? Ameaças. Se tem isto, talvez é um primeiro passo, talvez dado. Qual é a tua sugestão de primeiro passo para a gente, inclusive, se organizar para poder fazer um planejamento estratégico? Justamente criar uma matriz SWOT,
ou o que vem antes disso num planejamento, considerando que nós estamos pegando uma gestão, especificamente no nosso caso, é uma gestão de oposição, onde nós não tivemos transição de fato de gestão, nós tivemos simplesmente uma entrega de um relatório que não continha as informações necessárias para gerir o CAL, nem saber as demandas. E nós estamos pegando basicamente uma gestão que não tinha planejamento e não tinha gestão. Qual é a tua recomendação inicial para a gente que está começando? Apesar de começar atrasado com 6 meses, a gente está entendendo que, de fato, a gente está começando agora praticamente no 6º mês. Eu penso que nunca é atrasado, né? Sempre ainda temos tempo para fazer, para retomar, né? Bom, a primeira sugestão, vou te dar 2 sugestões, né? A primeira sugestão, que eu acho que assim bastante apropriado para organizações de arquitetura, principalmente aquelas organizações pequenas, em que não há necessidade de fazer grandes projetos. E repito aqui, ultimamente, nós temos feito de uma forma mais simples, porque às vezes a gente quer fazer um projeto muito sofisticado e não dá conta disso. Então, uma maneira extremamente simples de fazer um planejamento estratégico, talvez na contramão dos PhDs de administração, tal como eu e arrogantes, talvez venha na contramão disso, mas se nós olharmos um projeto bastante simples, nós colocaríamos simbolicamente 4 folhas de papel na parede, flip chart, por exemplo, em que uma delas nós teríamos os problemas da organização. Na segunda, os objetivos da organização. Na terceira, as estratégias. E na quarta, os planos de ações. Então, você comentou sobre a SWOT, aí então nós entraríamos numa abordagem um pouco mais completa como essa. Então, às vezes, eu quero fazer uma abordagem mais completa, mas há do que se olhar com carinho. Então, primeira resposta, eu posso fazer um projeto extremamente simples. Em vez de fazer a SWOT como um todo, se nós não tivermos tempo, e talvez a primeira versão do projeto de uma empresa de arquitetura, ou a primeira versão de um projeto para o CAL, seria especificamente 4 folhas dessas. Talvez eu queira sofisticar um pouco, então a segunda resposta seria, eu posso olhar o projeto com um pouco mais de grandeza, mas para o CAL não fica tão bom esse pequeno projeto, vamos fazer um projeto um pouquinho melhor, fazer um projeto um pouco maior, mas cuidado para não sofisticar. Às vezes a gente faz uma coisa muito grande e não dá conta daquilo, e não é necessário, e às vezes é antipático. Então, como nós temos que fazer uma coisa mais simples e mais simpática, eu posso melhorar um pouquinho esse documento. E aí eu quero começar e terminar a resposta dizendo assim, primeiro de tudo, antes de decidir se nós vamos fazer com 4 folhas ou nós vamos fazer uma metodologia mais bem elaborada, eu sugiro essa fase 0. Essa fase 0, ela pode demorar 10 minutos, ela pode demorar 20 minutos, 2 dias, 2 semanas ou 2 meses, em que nessa fase 0 nós vamos entender a organização, conhecer os locais que dão conta, por exemplo, no caso do CAL, tem o Paraná inteiro, é diferente, né? O Curitiba é uma forma cultural, às vezes o Paraná inteiro é diferente. 3, adote um conceito do projeto. 4, qual é o objetivo desse projeto para a organização? 5, qual a metodologia que a gente vai usar? Vai usar essa metodologia de 4 folhas ou essa um pouco mais completa ou uma metodologia internacionalizada? Depende do que a gente quer dar conta. 5, a metodologia. 6, olha o grupo de trabalho. Um grupo de trabalho multidisciplinar. Então, nesse grupo de trabalho tem um patrocinador que não faz nada, tem um gestor que faz tudo, tem a equipe das 6 funções organizacionais, tem a equipe de tecnologia e tem os agentes externos. São 5 perfis, 5 papéis. Patrocinador, gestor, equipe das 6 funções organizacionais, equipe de tecnologia da informação, porque ela não é uma função organizacional, é um recurso, e agentes externos. Agentes externos podem ser professores, clientes, sócios, acionistas, pessoas de fora, fornecedores. Número 7, divulgue o projeto. Acolha as pessoas. Permita que as pessoas trabalhem no projeto. Ou então diga, venha nos ajudar, ou então não prejudique. 7. A 8 é capacitar as pessoas antes de começar qualquer projeto. Qualquer projeto. Né? Eu estou falando de projeto para comprar um carro, projeto para se unir, projeto para se separar, projeto para concurso. Né? Isso chama-se fase 0 para qualquer projeto. 9, gestão de projetos. E 10, o teu orçamento. Quanto que temos de orçamento para fazer isso? E perceba que o plano de trabalho no 010 tá bom, quem vai fazer o quê? É o plano de trabalho.
Então, seja uma metodologia de 4 folhas, seja uma metodologia média, seja uma metodologia internacionalizada, comece pela fase 0. Aqui está o grande segredo para não começar errado, né? Aqui eu detalho essas 10 subfases. Repito, isso está escrito detalhadamente nos meus livros, está escrito detalhadamente, está dito detalhadamente em vídeos aqui no meu canal do YouTube. Obrigado, Denis. Deixa eu aproveitar, primeiro agradecer também, a gente tem o pessoal de Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, que está participando de outros conselhos de arquitetura. Queria perguntar se a presidente, agradecer a participação da presidente Patrícia, do CAU Santa Catarina, que está assistindo, se ela quer fazer alguma colocação, mas eu coloco a palavra em aberto aí para todo mundo, mas em especial aos nossos convidados de um pouco mais distantes. Perfeito. Estou disponível. Obrigada, Milton, pela referência. É muito interessante aqui a palestra, é algo que eu venho falando aqui no CAU Santa Catarina, que a gente está perseguindo o tal do planejamento estratégico. E quando a gente vê, a gestão de 3 anos virou 2 anos e meio, 6 meses foram assim voando e o planejamento ainda não aconteceu. Então, essa inspiração hoje aqui já vai ser anotada, né? E nós vamos perseguir aí a tua cartilha. Muito obrigada aí, Milton, por nos propiciar um espaço de aprendizagem. Obrigada também ao nosso palestrante. Isso eu gostaria de reiterar, né, Patrícia, Milton e todos que estão aqui nos ouvindo e as pessoas que vão ver o vídeo que está gravado, cuidado com sofisticações. Veja que quem está falando aqui é, né, uma pessoa experiente, com toda a minha arrogância, talvez, né? Uma pessoa experiente, eu tenho um pouco de medo de sofisticações. A Patrícia mesmo disse, já foram 6 meses. Né? E então já foi um tempo. Se nós percebermos como nós não temos essa cultura de planejamento, nós não temos essa cultura. Nós temos uma cultura de fazer as coisas até com boa vontade, até com dedicação, mas não sempre de forma organizada. Né? Então, para se fazer de forma organizada, talvez o primeiro projeto, quando uma empresa me chama como consultor, eu vou dizer, vamos fazer um projeto mais simples, e esse projeto chamar-se-á primeira versão. Então, quando nós implantarmos a primeira versão, nós começamos imediatamente a segunda versão do projeto. E essa segunda versão do projeto nós podemos sofisticar. Então, talvez, se nós pudermos, né, fazer um projeto com... Os problemas são bastante conhecidos, a gente já tem os problemas que são bastante convencionais, os problemas, né? Agora, então, estabelecer alguns objetivos, dividir a nossa organização de arquitetura, ou o CAU, em funções organizacionais, estabelecer alguns objetivos, também chamado de metas ou indicadores, estabelecemos esses objetivos. Tá bom, temos um objetivo, quais são as estratégias para alcançar esses objetivos? E para cada estratégia, plano de ações. E, de novo, o plano de ação deve ser gerido por técnicos, não por gestores, gerentes, não por diretores. Aqui está um grande segredo que eu queria compartilhar com vocês. Então, nós teríamos, olha, objetivos. Quem gere os objetivos? A alta administração, diretores, presidentes. Aí nós temos as estratégias. Quem gere as estratégias? O corpo gestor, coordenadores, chefes, gerentes. Quem gere os planos de ações? Os técnicos, porque são eles que fazem as organizações acontecer. Então, aqui eu queria transmitir essas duas formas de aprendizado e compartilhar com vocês. Fazer um projeto mais simples, a primeira versão, porque eventualmente alguém pode dizer, esse projeto é muito simples, ótimo, então vamos fazer a nova versão, a cada 4 meses nós podemos fazer uma versão, né? Então, a cada ano, nós podemos fazer um novo projeto mais sofisticado. Assim, você consegue, ainda este ano, fazer um projeto um pouco mais simples. E, ora, brincando, grude essas estratégias na parede, grude essas estratégias na parede. Por isso que as organizações inteligentes, Patrícia, Milton e demais, não fazem mais missão, visão e valores. Não estou dizendo que está certo, por favor, eu estou apenas dizendo que as organizações inteligentes deixaram de lado missão, visão e valores, porque isso é filosófico, isso já está escrito. Ah, agora a nova gestão vai fazer um novo texto, isso é secundário. O que tem que grudar na parede não é missão, visão e valores, o que tem que grudar na parede, vírgula, respeitosamente aos valores das pessoas, da organização, são os objetivos e as estratégias. E aí,
né, por meio de planilha ou por meio de um software. Hoje nós temos softwares no mercado que custam R$50, né, um software de planejamento estratégico. Então, não é o software de planejamento estratégico, e sim ter rabiscado, né, e falado coletivamente quais são os objetivos, quais são as estratégias da organização. Imagine uma organização de arquitetura pequena, média, né, porque se nós olharmos, o CAL também não é uma organização grande, é uma organização pequena. Por mais que tenha um número de funcionários, mas é uma organização pequena com uma responsabilidade enorme, né? Então, eu sugiro, pela minha experiência, se vocês me permitirem, né, que façam projetos mais simples e que possam dar conta do projeto, porque senão vai mudar, vai virar a gestão, ser igual. Terminou a gestão, a gente não deu conta dos principais objetivos que nós tínhamos nos prontificado. Muito bem. Alguém quer perguntar? Por favor, fique à vontade. Né? A gente tem ainda mais 15 minutos aí para o nosso tempo estabelecido, para a gente dialogar. Por favor. Boa tarde. Boa tarde, Ariel. A todas e todos. Acho que minha conexão... Ah, não, tá bom. É de Minas Gerais mesmo? Pode falar, Ariel. Se você quiser deixar sem imagem para ficar mais forte teu sinal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Ariel. Boa tarde. Tirei o vídeo, às vezes ajuda, né? Ajuda. Pode fazer a tua pergunta, por favor. Bom, gente, inicialmente eu gostaria de agradecer a apresentação do professor, o convite do Cal Paraná. Eu acho que é muito importante agradecer o presidente do Cal Paraná, o Lucas. É muito importante esse contato que a gente tem estabelecido no início dessa gestão para a gente entender que as questões que a gente enfrenta são muito similares nos nossos estados. E a sua fala, acho que ela é muito importante porque nos encoraja a buscar a simplificação de alguns processos realmente. Aqui no CalMG, desde a gestão passada, a gente experiencia um processo de planejamento e gestão estratégica. A nossa gerente de planejamento, Rita, está aqui presente também, ela pode ficar à vontade para contribuir. Mas eu gostaria de compartilhar a experiência que a gente tem vivido aqui e também colocar na roda, né, para a gente ver onde estamos acertando e onde estamos errando. E essa última fala do professor, quando ele fala a quem compete a condução desse plano, eu acho que é muito provocativa, porque nós temos a impressão, às vezes, de que a continuidade é um grande problema, né? Aqui a gente teve o privilégio, né? A Rita é a nossa gerente, ela fez essa transição entre as duas gestões, desde que se refere à prestação de contas até a gente tentar tornar o nosso planejamento, o nosso plano de ação algo mais participativo na gestão atual, antecipando ele ao máximo, né? Conforme os presidentes presentes colocaram, né? Já se foram 6 meses, mas buscando tornar mais produtivo. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta. O tamanho da gestão às vezes não é suficiente, mas eu acho que o mais importante do que isso é entender que a gestão termina e o trabalho continua. De certa maneira, que em Minas Gerais houve a continuidade desse processo de planejamento e a gerência tem uma importância muito grande nisso, mas nessa gestão nós entendemos que o princípio deveria ser um pouco mais participativo e democrático, e não sei se fizemos certo ou não, mas pela primeira vez a gente buscou trazer a sociedade para dentro do plano de ação e abrimos consulta pública para ouvir os profissionais, a sociedade, e não é óbvio que a sociedade tem a dizer, né? Por mais que nós representemos a sociedade aqui, foi muito importante esse exercício, tanto abrindo o processo à sociedade, como também a todos os empregados do conselho, a todos os conselheiros, né? O Minas envolve 100 pessoas aproximadamente, né? Entre empregados e conselheiros, e agora nós estamos na fase de afinar esse plano de ação a uma realidade econômica, uma realidade financeira do conselho, que aí também ela tem que andar afinada ao que o CAL-BR, ao CAL-Brasil, determina. Então, o grande desafio dessa gestão agora é tentar deixar esse plano mais palpável possível.
tentando romper com a complexidade. Na gestão passada eu fui conselheiro e uma das grandes aflições enquanto conselheiro era saber se estávamos compreendendo aquilo que era proposto pela equipe técnica do conselho. Nessa gestão a gente está tentando desconstruir um pouco esses aspectos teóricos, buscando ser o mais prático possível. E a Rita está aqui, pode me desmentir, me parece que conseguimos antecipar algumas coisas. Conseguimos o que a gente fez na gestão passada em dezembro, esse ano a gente conseguiu trazer para agosto. Eu espero que na próxima gestão isso seja realizado em março, respeitando a tranquilidade que deve ter dentro de um plano de ação bem pensado, né? Porque a gente é muito ansioso para poder concretizar o máximo em 3 anos, mas essa tem sido a nossa experiência, tentando lidar com um vocabulário muito acessível para que os profissionais arquitetos e para que a sociedade sinta-se parte disso, para que eles possam nos cobrar, inclusive, porque a gente, na gestão passada, a gente iniciou esse exercício, mas a gente quer estabelecer um contato um pouco mais fluido para que e aí eu quero chegar nesse ponto, para que a condução do plano de ação seja uma condução democrática e participativa e que não dependa exclusivamente de uma gerente de planejamento estratégico, por exemplo, né? O grande desafio é como que todos sintam-se parte desse processo para que... Ok. Você quer complementar, Rita, eventualmente? Sim, boa tarde a todas e todos. Acho que o Ariel deve ter ficado com a conexão ruim, né? Se estiver me ouvindo, Ariel, eu vou só completar o que você está dizendo. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de abordagem desse tema. Parabéns ao CAU Paraná pela iniciativa. Eu, como gerente de planejamento no CAU-MG, sinto na pele, né, esse desafio, essas questões todas que foram abordadas pelo professor. E gostaria só de dizer assim que de tudo que foi falado até esse momento, eu acho que a simplificação, né, de todo esse processo, eu acho que é algo que eu tenho percebido assim como uma grande necessidade, tanto no nível federal quanto nos estados, né? Eu acho que a gente precisa, sim, entender de forma bastante ampla todo esse planejamento, mas simplificar dentro da nossa realidade, né? O Ariel comentou sobre um plano de ação que a gente já desenhou, né? Vou chamar assim, nesse primeiro semestre, e a gente vê assim a participação, né, de todas as comissões, de todos os conselheiros nesse papel de proposições, né? Então, muitas ações propostas dentro desse desenho, né, do planejamento, uma vez que a gente já tem um mapa estratégico definido, a gente já tem objetivos da autarquia a cumprir, né, indicadores definidos, etc. e tal. Mas um volume muito grande de ações, um volume muito grande de tarefas que devem ser cumpridas aí nesse triênio, né, 2021 e 2023, e a gente acaba esbarrando, então, no final, quando a gente vê a dificuldade na ponta, né, assim, como gerir, então, esse plano, né? Não tem condições de uma gerência de planejamento executar todas as ações e acompanhar e medir tudo que está sendo feito, né? Então, os responsáveis por cada ação, eu acho que esse é um grande ponto, assim, eles devem se sentir, de fato, eles têm que assumir a atribuição de realizar essas tarefas e apresentar os resultados, né? Então, a gente tem muitas metas que estão ligadas aos indicadores, né, estratégicos, mas eu tenho percebido, e aqui eu trago como um relato, né, de repente isso pode gerar algum debate, assim, essa necessidade de clarear, assim, como que ficam essas responsabilidades, sabe? Então, e na hora da prestação de contas, na hora de apresentação de todos os relatórios, né, que a gente tem e tem publicado todos no portal da transparência, aí a gente entra num outro assunto, mas a gente fica assim com aquela sensação de ter que buscar esses números e buscar os resultados de uma forma que eu entendo que deveria ser mais natural, sabe? Então, a gente está tentando nessa gestão
amarrar todas essas datas do planejamento a essas entregas que a gente precisa cumprir, né, junto ao CAU-BR, então os momentos de programar e reprogramar os orçamentos, os momentos de apresentar os relatórios de gestão. Então, eles não deveriam ser momentos assim traumáticos, né? Vou dizer dessa forma, eles deveriam ser mais fluidos, né? Mas muitas vezes é pela forma que vocês fazem, sabe, Rita? A nossa experiência, eu vou compartilhar aqui, não estou dizendo que vocês têm que fazer assim. Então, como nós temos aqui plateia também que é de organizações de arquitetura, numa organização de arquitetura é mais fácil de fazer isso, porque não envolve muitas questões políticas, você tem mais flexibilidade para demitir as pessoas, você tem flexibilidade para fazer a gestão, então, numa organização, ela tem esse diferencial. Quando se trata do Conselho Regional, dos Conselhos Regionais, você tem algumas obrigações perante o próprio BR ou pelo Conselho Federal. Então, qual que é a nossa experiência? De novo, se o privilégio, respeitosamente, de ter uma gerente de planejamento num Conselho Regional, que não é comum isso também, e quando se tem um gerente administrativo, ou não um gerente administrativo, perdão, um gerente de planejamento, é um privilégio, porque isso não é comum em todos os conselhos regionais do nosso país. E qual é a tarefa do gerente de planejamento do Conselho Regional no Conselho Regional do Planejamento Estratégico? Nenhuma. Eu vou repetir. Qual é a tarefa no Conselho Regional de Minas Gerais do gerente de planejamento de Minas Gerais, do Paraná? Nenhuma. Por quê? As estratégias são responsabilidade dos conselheiros, perdão, os objetivos. Os objetivos são responsabilidade do conselheiro, do presidente da alta administração. As estratégias dos outros gerentes, coordenadores, supervisores, etc. E os planos de ações são dos técnicos. Junta tudo isso, manda para o departamento aí de gerência, etc. E a tua relação, Rita, é com o Brasil, com o Conselho Federal, e não internamente. Se vocês, pela nossa experiência, quando há uma resistência dentro do Conselho Regional de empurrar tudo para o departamento, para a gerência, porque tem uma gerência, vai dar errado. A nossa experiência sempre deu errado, porque o acúmulo de responsabilidade para jogar para um gerente de planejamento, que é o privilégio de alguns conselhos terem isso, está equivocado. É fácil simplesmente dizer assim, não, o planejamento estratégico é de responsabilidade da GEPLAN, como você está escrevendo aí. Totalmente equivocado, totalmente antiquado, totalmente, respeitosamente. Eu estou falando de uma forma muito transparente aqui como um educador, e não sou contratado para isso, né? Mas é equivocado. A relação que tem a GEPLAN, a Gerência de Planejamento, dentro de um conselho é com o BR, é com o Conselho Federal, e não internamente. Ou seja, de forma, para deixar claro, você não tem que fazer nada. Você simplesmente vai pegar os indicadores, os números, e vai enviar para o Conselho Federal. Então, a tua relação aí é com o BR, Conselho Federal, e não internamente. Internamente é responsabilidade interna. Mas eu sei que culturalmente, muitas vezes você já é paga para isso. Por isso que tem uma gerência de planejamento. Então, o planejamento é a responsabilidade dessa gerência. É um erro equivocado. Eu espero que os presidentes que estão me ouvindo aqui, que vão me ouvir, não façam isso, porque está totalmente equivocado, não vai dar certo. Tá? Quando dá certo, é quando você responsabiliza os técnicos por o plano de ação. Os técnicos, plano de ação. Os gerentes, mestres, contramestres, supervisores, coordenadores, pelas estratégias, e os diretores, conselheiros e presidentes, pelos objetivos do próprio conselho. Então, essa é a nossa experiência. E eu sei que é difícil de fazer, claro, fácil é falar aqui, fácil é dar aula, fácil é ser consultor. E para terminar a minha fala, como educador marista que eu sou contra a consultoria. Sou contra a consultoria porque eu sou a favor de que o conselho assuma isso, a organização de arquitetura assuma isso. Porque, caramba, todo mundo que está desempregado hoje é consultor. Então, nós temos muitos consultores, muita gente dando opinião, e todo mundo saberia resolver o conselho. Todo mundo que seja oposição ou quem está lá fora, todo mundo que é arquiteto saberia resolver, porque ele também é um conselheiro, ele também é um consultor. Então, eu, enquanto educador, sou
contra a consultoria. Eu sou a favor de usar os talentos que tem interno, mas também de responsabilizar os técnicos nas suas atividades. Então, ele tem a atividade que ele precisa fazer, a responsabilidade do que ele fez o concurso, a responsabilidade do que ele tem ali como técnico, mas também com os indicadores do planejamento. Essa é a nossa experiência ao longo desses muitos anos fazendo projetos em Conselho Regional. É muito fácil jogar para o outro, né? E aí não adianta, não vai adiantar isso. Tá? Então, essa é a minha experiência, que, gentilmente, você não precisa aceitar. Perguntas? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Temos mais 3 minutos para fazer a pergunta, senão a gente passa aí para as falas finais. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda temos mais alguns Professor Denis, posso fazer uma pergunta? Só se você chamar de Denis. Ah, então tá, Denis. Obrigado novamente por nos compartilhar todo esse conhecimento. Acho que realmente a gente precisa, nesse momento, rever muitas coisas e nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Na verdade, eu queria que, se você pudesse, também, que a gente está passando um momento difícil, pandemia, nos dar algumas dicas de como, né, uma visão pessoal, pode ser, de como a gente ter esse equilíbrio, né, entre a nossa parte profissional, intelectual, emocional, espiritual também, que é importante, para que a gente possa vencer, né, esse momento aí. Obrigado. Excelente pergunta, excelente pergunta. Então, lembra que eu comentei sobre a fase 0, né? E na fase 0, eu sugiro fortemente, seja meu aluno ou seja cliente, que na fase 0, as pessoas da organização, direta e indiretamente, façam 3 planejamentos. Então, aproveite eu sempre brinco, pegue um pedaço de papel e anote, tá? Porque se você não gostar disso, não fizer sentido para você o que eu vou falar agora, não vai fazer sentido também para o CAU e para a organização de arquitetura. Então, o primeiro exercício é: qual é o seu planejamento, ou seja, meu GCE, meu planejamento estratégico pessoal. Nesse planejamento estratégico pessoal, vão os seus objetivos e as suas estratégias exclusivamente do GCE e mais ninguém. É bem egoísta, é bem egocêntrico, é bem pessoal. Planejamento estratégico pessoal. A segunda folha é o planejamento estratégico familiar. Então, enquanto no planejamento estratégico pessoal a palavra-chave é eu, no planejamento estratégico familiar a palavra-chave é nós. Nós, família lateral, família superior, família inferior, coletivo. O seu conceito de família pode ser diferente. Aliás, como educador, eu sempre remeto você a entender um pouco sobre teoria de conceitos. Teoria de conceitos mudou minha vida. Voltando então aqui. Planejamento estratégico familiar, e aí vem o planejamento estratégico profissional. E a gente não pode ser hipócrita, porque absolutamente tudo termina para nós, inclusive o CAU vai terminar um dia para nós, e nós temos um planejamento estratégico profissional. E a PUC vai terminar para mim, né? Então, eu vou terminar também. Então, a gente tem que lembrar que o planejamento estratégico pessoal, familiar, o planejamento estratégico profissional contempla, né, interesses sobre, por exemplo, eu posso planejar férias, eu posso planejar saúde, eu posso planejar as coisas que têm o meu interesse. De novo, o que me incomoda é problemas. E então eu estabeleço alvos, metas, objetivos, estratégias pessoais. Eu, GCE, só para mim. Planejamento estratégico com alvos, metas, objetivos, estratégias familiar. Eu e meu conceito de família. Inclusive os próprios avós, bisavós, netos, bisnetos, primos, tios e pets. Até os animais, para quem quiser. E aí o planejamento estratégico profissional. Ora, as organizações inteligentes, elas fazem o planejamento estratégico profissional e o planejamento estratégico pessoal junto com a organização, porque tem que haver um interesse. Então, qual é o meu interesse profissional junto à organização que eu trabalho? Né? Por exemplo, o meu planejamento estratégico profissional junto à PUC é de 13 anos. 13 anos. Né? Porque aqui, né, biologicamente, eu tenho uma idade e com 13 anos eu vou ter uma outra idade. Então, eu já pedi demissão da PUC, só que eu vou exercê-la daqui a 13 anos, eventualmente, vírgula, só por hoje, vírgula. Então, é pensar estrategicamente, GCE. Então, e aí eu estou olhando saúde, eu estou olhando tudo o que me interessa, o que me incomoda, eu vou tentar fazer o planejamento. Mais uma vez, eu reitero,
Está no meu YouTube, como fazer planejamento estratégico pessoal, profissional e familiar, e está disponível como se faz isso detalhadamente. Lá eu coloco vários exemplos disso, exemplos familiares, exemplos profissionais, exemplos pessoais e exemplos espirituais também. Está lá, gentilmente, disponibilizado no canal do YouTube para que vocês possam fazer isso. Eu que agradeço a tua pergunta. Milton, acho que você pode fazer o nosso encerramento, então, porque nós temos papo aqui para muito, mas hoje é o primeiro papo, é o primeiro diálogo aqui, então está disponível nas minhas redes sociais, basta você colocar meu nome completo, Denis Alcides Rezende, no YouTube, no Instagram, no Facebook, tem aí todas as minhas redes sociais e vocês poderão entrar em contato aqui, porque às vezes você não quer falar aqui publicamente, mas pode fazer suas perguntas individualmente e respeitosamente, na medida do possível eu vou respondendo pessoalmente, de uma forma privada. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de fazer essa inserção social e, em nome da PUC do Paraná, agradecer a todos os presentes e que possa ter contribuído com alguma forma os que estão aqui presentes e os que assistirão à gravação desse vídeo. Muito obrigado. Denis, se me permite quebrar um pouquinho só o protocolo, o Lucas, nosso gerente geral, ainda queria fazer uma última colocação, se você ainda puder, Sim. Só antes de fazer os agradecimentos finais aí. Por favor. Rapidinho, professor, desculpa ultrapassar o horário, eu só queria agradecer os colegas dos outros estados, né, o Ariel e a Rita de Minas Gerais, o presidente Patrícia, que já saiu, e o Jaime, gerente-geral lá de Santa Catarina, e o pessoal de São Paulo, né, eu vi, acho que é Cris, o Rodrigo, o Vitor e tem mais uma pessoa que... Não, o Jaime de Santa Catarina e mais uma pessoa, a Gisele, né? O pessoal aí de São Paulo também está presente conosco. Pontuar rapidamente um pouquinho aqui, só da nossa conjuntura aqui do Paraná, porque a gente recebeu a notícia de um colaborador, de certa forma uma cobrança, no bom sentido, que o planejamento estratégico do CAU Paraná nada mais é que literalmente o Ctrl-C, Ctrl-V do CAU Brasil, que não é uma exclusividade do CAU Paraná, né? Em outros estados também eles se limitam a dar Ctrl-C, Ctrl-V. Outro colaborador também nos cobrou, olha, não temos planejamento estratégico. E um outro colaborador também nos colocou, olha, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. Então, eu acho assim que é muito importante essa tua primeira conversa, porque é o nosso primeiro movimento no sentido de resolver isso de uma vez por todas. E que independente de gestão, quem sai, quem fica, quem entra, quem volta, ela vai ter uma gestão firme, contínua, mais profícua. Então, desde já agradecer e contar com o professor desde já para o futuro, né? O problema não é tirar as pedras do caminho, às vezes é achar o caminho. Então, uma pequena frase que eu gosto da música do Engenheiros do Havaí. Isso aí, professor, obrigado e estamos à disposição aí de todo mundo. Aí, então, eu vou dar a minha tréplica. Eu gosto, né, porque a gente tem tanto tema para poder compartilhar aí, né, mas realmente o tempo de vocês é importante também. Então, eu gosto sempre de fazer essa provocação. Para quem está empregado ou para quem está concursado, deve ter um projeto de demissão. Para quem está unido, deve ter um projeto de desunião. Para quem está sozinho, pode ter um projeto de união. Para quem está sozinho ou não sozinho, pode ter um projeto de manutenção. Mas a gente não pode ser ingênuo. Então, uma organização inteligente também tem esses projetos. E as pessoas também têm esse projeto. O projeto ele vem na contramão, muitas vezes, da nossa forma convencional. Né? Então, além de um projeto de saúde, você tem que ter outros projetos. E, às vezes, o meu projeto não é coerente com a PUC. Às vezes, o meu projeto pessoal não é coerente com o CAU. Não é coerente com a empresa de arquitetura que eu trabalho. Que bom, você tem aí um mundo para desbravar. Você tem toda uma oportunidade para fazer. Mais uma vez, muito obrigado. E dá aí as minhas redes sociais e e-mails para dialogarmos oportunamente. Milton, muito obrigado, então. Denis, eu queria, em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, e eu acredito que falo também em nome dos outros conselhos que estão aqui, no Centro Pessoal, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Acho que esta é muito esclarecedor. Você falou algumas coisas muito diretas e claras.
que é importante. Às vezes a gente fica rodeando e não vai direto ao ponto como você foi. Então, para nós é uma oportunidade muito boa, é um chacoalhão, inclusive, para que a gente reveja algumas coisas, justamente isso de pensar pequeno e depois florear e melhorar e tornar ele mais complexo, mas de dar esse primeiro passo, planejar, se organizar, conhecer um pouco melhor para onde a gente quer ir. Então, para nós, com certeza vai funcionar esse primeiro chacoalhão, para a gente faça a nossa lição de casa e, quem sabe, em breve, termos um round 2 desta conversa, para talvez dialogarmos um pouco sobre os encaminhamentos e como andamos até aqui depois disso. Então, eu queria agradecer a todos os participantes que tiveram aí. Eu já lhe sigo nas redes sociais, já de outras épocas, então, para mim, é sempre uma satisfação poder escutar um pouco mais de brilhantes palavras suas. Então, agradeço a oportunidade e agradeço a todos os presentes. E, obviamente, contem com o CAL para compartilhar essas informações. Que puder, estamos aí para trilhar junto este caminho, tantos outros CAUs que estão se reinventando nesse planejamento, como nós, que vamos entrar nesta nova filosofia de trabalho, de colocar as responsabilidades em todos, inclusive em mim e nos demais conselheiros, assim como nos funcionários. Estamos aí para nos ajudarmos a vencer esta etapa, que eu acho que é fundamental para um crescimento sólido e consolidado, independente de situação, oposição, A, B, arquiteto, decorador, planejador urbano, restaurador. Então, acho que isso é uma lição que o Conselho, apesar de pouco tempo, tem que começar a trilhar isso para que ele tenha um futuro duradouro e conciso nas suas decisões e no seu planejamento. Então, eu agradeço, Denis, pela oportunidade, muito obrigado por esta brilhante palestra. Muito obrigado. Parte, até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.